Alô, meus amigos, muito boa noite. Aqui, mais uma vez, despertando a consciência com vocês. Aqui, nosso canal, onde nós fazemos os nossos estudos. Estamos sempre aqui nos dedicando a fazer, a fazer a nossa. Onde nós fazemos os nossos estudos, onde nós estamos sempre procurando esclarecer as consciências, dando uma nova visão da vida para as criaturas, e nós próprios estamos aprendendo todos os dias a perceber as nuances que a vida traz para nós através desses estudos que temos realizado. Nós estamos hoje meio na corridinha porque acabamos de chegar das tarefas profissionais devido aos temporais que têm caído aqui na nossa região. Na quarta-feira nós não podemos ir atender os nossos pacientes, que são atendidos lá no consultório da cidade de Miguel Pereira, e aí nós tivemos que ir hoje, e o dia foi bastante exaustivo, mas está tudo certo, está tudo correndo bem. Acabamos de entrar aqui, ligamos o smartphone e estamos dando boa noite para Maria das Graças, Léa Brum, que já se encontra aqui conosco, desejando a Léa abençoada noite para todos, com muitas bênçãos, e a nossa querida Maria das Graças dizendo que ela está, que ela está aqui conosco, aqui também desejando a todos nós boa noite e trazendo as suas mensagens de carinho e atenção, né? Também estamos recebendo aqui pelo WhatsApp a nossa Elane Santana, que também está nos parabenizando, nos agradecendo. E hoje estivemos juntos lá em Miguel Pereira, conversamos muito, tivemos uma tarde extremamente agradável, né? E, enfim, a gente está muito, muito feliz de estar realizando as nossas tarefas com proficiência, né? Então, aqui a Maria Nazaré dizendo que está ausente por um período, por motivo de viagem, por isso ela não vai estar aqui conosco hoje. Mas faz parte, né? Essa época é uma época que as pessoas visitarem os amigos, os parentes, mas já temos aqui a Zélia Graça também, temos aqui a Vera Lúcia, né? Temos aqui algumas companheiras, algumas irmãs nossas, que já estão conosco aqui, nos dando boa noite, a Vera dando boa noite, doutor Pio, boa noite para todos, a Zélia Graça também dando boa noite, né? Boa noite a todos. Então, estamos todos aqui nos desejando uma noite agradável. Nós estamos estudando, né, algumas coisas relacionadas às parábolas evangélicas, e eu comecei a fazer um estudo gravado na terça-feira, no qual nós falamos sobre a parábola dos dois irmãos. A parábola dos dois irmãos é também conhecida como a parábola do filho pródigo, né? E nós estamos estudando todo o tempo, o nosso assunto é exatamente saúde e espiritualidade, e a gente está, como o nosso canal é Despertando a Consciência, e a saúde e a espiritualidade, juntamente com o despertar da nossa consciência. Então a gente já sabe, a gente já aprendeu que a consciência ela atinge a sua plena conquista, a plena, vamos dizer assim, ebulição da consciência, quando a gente amadurece psicologicamente, né? Ou seja, no processo evolutivo da criatura humana, ela vai adquirindo uma consciência nova das coisas que são realmente importantes. É um amadurecimento que é resultado de um contínuo esforço que fazemos sempre procurando nos dedicar, não é, ao autoconhecimento e à coragem de enfrentar-se, de enfrentar a si próprio, a buscar o nosso próprio íntimo e a ver as limitações que temos, vendo os processos infantis que muitas das vezes ainda predominam na nossa atividade. Então, a gente, muitas das vezes, tendo frustrações,
e não sabendo superar essas frustrações, a gente se fixa no inconsciente e acaba se tornando vítima desse inconsciente, que acaba dominando nossa vida e nos leva a fugir das coisas que realmente precisamos fazer para mecanismos de irresponsabilidade. E esses mecanismos de irresponsabilidade ocorrem toda vez que a gente se vê a braço com as dificuldades dos enfrentamentos de nós conosco mesmos, né? E essa maturidade psicológica não se restringe só à questão da infância, ela ocorre também na vida adulta. E eu estava falando, então, na parábola do filho pródigo, né, daquele rapaz mais moço que pediu a herança ao pai, a antecipação da herança, e que ele vai buscar a cidade distante, aquilo é exatamente uma manifestação dessa imaturidade, quer dizer, essa coisa o inconsciente dominando, quer dizer, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir para outro lugar, eu preciso vamos dizer assim, a herança que me pertence, e ele vai para lá e dissipa vamos dizer assim, todo o erário que o pai tinha fornecido para ele e fica na miséria. Muitos de nós gastamos tudo que temos, no sentido da beleza, da inteligência, da boa vontade, do esforço que devemos fazer para conquistar as coisas, e acabamos, então, ficando numa situação difícil, né? Então, a gente só vai conseguir superar isso, esse crescimento, ele só vai se positivar, vai se concluir quando a gente atingir aquilo que se chama o processo de individuação, ou seja, que nós vamos compreender, nós vamos nos apropriar da nossa individualidade, sermos donos da nossa própria capacidade de resolver as coisas. Que é o momento em que o espírito começa a comandar a matéria, né? E o psíquico entra em harmonia com a parte física. Esse é o momento. Então, não é de estranhar, por exemplo, que pessoas adultas mantenham ainda comportamentos infantis e que jovens, pessoas muito infantis ainda na idade, consigam, vamos dizer assim, atingir uma maturidade, atingir um grau de compreensão das coisas muito elevado, né? Apesar da imaturidade física. Então, a gente vai aprender com Jung, né, que as funções psíquicas elas se dividem em quatro capítulos, né? O capítulo sensorial, o capítulo sentimental, o capítulo intelectual e o capítulo intuitivo. E esses quatro capítulos eles devem constituir um todo harmônico, sem que haja predominância de nenhum desses capítulos. Todos têm que estar juntos e que façam um amadurecimento também harmônico, né? Porque o mecanismo psicológico para o amadurecimento, ele tem que se expressar de maneira natural, de maneira tranquila, aguardando sempre que a gente possa utilizar a vontade e o esforço contínuo que devemos fazer cotidianamente para reconhecer as nossas debilidades físicas, emocionais e outras que facultem nos dar uma energia, um ânimo para que a gente possa superar as dificuldades. Essa é a nossa saga, a busca da plena realização da consciência, né? Então, o amadurecimento psicológico, ele se exterioriza muito importantemente quando se ama. E no caso desse filho que a gente está relembrando da história, a nossa Léa Bruno está dizendo que sumiu tudo. Tinha sumido tudo realmente. Mas agora acho que já voltou, já está tudo aí de novo. Ela falou já que. Voltou.
Tá. Tá dando alguns picos aqui na internet, Léia, por isso que tá dando essas alterações aí. Mas, então vamos lá, vamos continuar. Então, a gente tem que alcançar o sentimento, porque a gente sabe que no início a gente tem instintos, depois a gente vai para sensações no processo evolutivo, e finalmente a gente encontra o sentimento, que é o âmago, vamos dizer assim, o topo do processo evolutivo. O sentimento por excelência é o amor. Quando a gente começa a amar no sentido, vamos dizer, espiritual da palavra, no sentido verdadeiro da palavra amor, quer dizer, com a compreensão e entendimento das pessoas, e que a gente procura se livrar daquilo que na infância a gente tem muito, que é o egoísmo, né? A ambição. A criança é ambiciosa, ela é egocêntrica, e se apega à posse. Quando a gente começa a abandonar essa ideia da posse, quer dizer, que a gente começa a perceber que não tem que ficar atrelado, agarrado às coisas, que a gente tem que se doar, tem que procurar se dar, e que não tem que exigir ser protegido por ninguém, e que pelo contrário, tem que proteger aqueles que a gente possa proteger. Um animal, né, no caso da criança, ou a criança, no caso do adulto, ou uma pessoa idosa, no caso de uma pessoa já madura, né? E abandonar o amor que é possessivo, o amor que dá posse. Esse amor possessivo que é um amor infantil, né? Que se revela esse amor possessivo exatamente no receber e no tomar, no se apropriar de maneira indevida da vida do outro, da vida da pessoa, enfim. Então, a pessoa que vive essa sensação nova de amor verdadeiro, ela passa a ficar atemporal, quer dizer, ela passa presente, passado e futuro para ela passa a não ter muita expressão, tudo é presente. O que acontece que é uma coisa muito complicada, que é muito, muito comum de acontecer, é que a pessoa fica presa ainda, né, no tempo presente. E nós devemos buscar se viver no tempo futuro. Quer dizer, qual é o tempo verdadeiro? É o que a gente vai fazer. A gente tem que estar sempre buscando aquilo que está lá no futuro. Quer dizer, o que é que eu vou ser, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou construir, né? Que é um momento que vai sendo construído etapa a etapa, à medida que a gente vai amadurecendo na afetividade e no psiquismo. Essa aqui é a questão. Então, no caso do filho pródigo, ele vai acordar a consciência quando ele começa a ver que ele já não tinha nem comida. Ele tinha que comer a comida dos porcos, né? E a comida dos porcos, ele viu que não era uma adequada para ele. E ele aí se lembra que o pai o amava com todo o extremado amor, que ele tinha concedido a herança também por extremado amor, e que ele agora devia procurar voltar para casa, voltar para o pai, porque lá ele ia ter pelo menos o alimento. Não era só a questão do alimento do corpo, da comida, era também o alimento da alma, o amor que o pai lhe dedicava. E ele achava que o pai ia tratá-lo como um empregado. Ele vai pedir ao pai: meu pai, já não mereço mais ser tratado como seu filho. Você me bota aí como seu empregado, eu já vou ficar feliz de ter comida para comer, né? Eu não tô nem querendo exigir nada. E quando ele foi chegando em casa, que o pai viu que ele vinha chegando, o pai sai correndo, né? Eu penso um patriarca judeu com aquelas roupas, com aquelas vestimentas todas, com as suas alpercatas, correndo pelo campo em busca do filho para abraçá-lo. E ele vai e se joga nos pés do pai, né? E há uma pintura de um grande pintor que era o rei do claro e escuro, chamado Rembrandt, que vai representar bem essa figura desse filho
pródigo, né? Esse filho mais moço, chegando ao pai, ele ajoelhado, caído nos pés do pai, e o pai desveladamente feliz da vida. E aí vem a história do segundo irmão, né? Que eu não vou abordar hoje, eu vou deixar para abordar na próxima sexta-feira, que é o irmão mais velho, que tinha ficado na fazenda, que não tinha pedido para pegar a metade da. Mas estava lá com o pai. E o pai, quando sentiu a alegria de ver que aquele filho mais moço que tinha partido voltou, ele manda matar o novilho cevado, manda matar o melhor animal que se comia naquela época, e fazer um banquete, e manda tocar música. E quando esse filho mais velho chega à casa, que ouve a música, aquela festa toda, e tudo, e sabe que estão se organizando uma festança muito grande, diz assim, o que é isso aí? Por que estão fazendo isso? Aí o empregado veio e disse assim, é o teu irmão que voltou, teu pai mandou preparar uma festa para ele. Aí ele vai para o pai e diz assim, mas pai, você nunca me deu nenhuma... Você não me deu nada na minha vida. Eu sempre estive com você, fiquei aqui com você ao seu lado o tempo todo. De mentiroso, ele ficou lá esperando o pai morrer para receber a herança tocaria para ele, e a parte que ainda era do irmão, porque o pai, quando dividiu a herança, porque deu para o filho mais moço, ainda ficou uma grande parte que seria dele também quando ele morresse. E ele ficou lá e ele vai dizer isso, porque eles nunca me deu nenhum cabritinho para eu me refestelar com meus amigos e tal. Aí eu disse, mas filho, você tem tudo aqui, você está sempre comigo aqui, eu sempre tenho te dado tudo. E ele fica aborrecido porque o pai não tinha dado para ele a mesma coisa que deu para o irmão mais moço. Na realidade, isso aí, interpretado pela psicologia transpessoal, vai nos dar uma ideia muito interessante da personalidade humana, porque nós temos sempre em nós dois tipos de manifestação. É aquela que é invejosa, que não quer ver a felicidade do outro, né? A Léa está dizendo aqui que o futuro se constrói com ação. É verdade, não é? Aquela coisa dos 4 verbos, né? Querer, poder, dever e esperar. Querer, dever, poder e esperar. Eu já falei aqui, já dei essa orientação para vocês aqui. São os 4 verbos que vão nos dar uma boa visão daquilo que é necessário fazer para que a pessoa seja feliz. Então, nós vamos deixar para continuar com o comentário dessa história e o epílogo disso nossos próximos encontros. Hoje nós vamos ficar por aqui e eu queria só para encerrar dizendo que Jesus ele se sintetizou toda a sabedoria de que era portador. E Jesus, na condição de psicólogo excelente que prescreveu para as criaturas humanas a necessidade de se amarem umas às outras. Essa é a prescrição que Jesus deixou para nós. Amai-vos uns aos outros. E com essa lição que é ímpar, que é uma lição fantástica, né? Não somente ele reformulou as propostas egocêntricas da vida, da lei antiga, que era olho por olho, dente por dente, e das reações cruéis, portanto, infantis, coisas infantis, porque a crueldade é da natureza infantil, embora a criança é tão boazinha, não tanto, a criança tem muita crueldade. Como abriu perspectivas extraordinárias para a integração da criatura com o Criador, né? O amor supremo que é Deus. Deus é o amor supremo. E, posteriormente, buscando propiciar o amadurecimento das criaturas, foi Allan Kardec que indagou aos mensageiros de luz, né, qual a mais meritória de todas as virtudes, qual a virtude maior que deveria existir. E eles responderam conforme está registrado no Livro dos Espíritos, na resposta da pergunta 893, que diz assim: toda virtude é meritória, tem seu próprio mérito.
porque todas indicam progresso na senda do bem. E há virtude sempre que a resistência voluntária ao arrastamento aos maus pendores. Quer dizer, ir para uma cidade distante para sofrer aquelas coisas que o moço sofreu era um mau pendor, né? A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. E a mais meritória é aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. Portanto, através do autoconhecimento, o ser pensante, nós, seres espirituais, vamos descobrir as nossas próprias imperfeições e vamos trabalhá-las, vamos procurar burilar essas imperfeições e transformar elas em qualidades, né? E somos, por esse esforço que fazemos, sempre levados pela necessidade gregária de estar sempre juntos uns com os outros e sair da solidão. Por que sai da solidão? Porque ama. Quem ama não está e é solidário, nunca fica solitário, né? Parece jogo de palavras, mas não é. Quem ama e é solidário com o próximo, nunca fica solitário. Então, Deus nos abençoe, nos proteja, nos ampare e nos dê a sua paz. Por hoje, essa é a nossa mensagem que eu trago para vossas reflexões, né? Estamos com pouca gente aqui, dá para vocês refletirem bem, e eu gostaria que vocês trouxessem na próxima reunião de sexta-feira, a de terça não, porque vai ser gravada, mas a de sexta-feira, trouxessem para mim um comentário do que vocês entenderam, do que acharam dessa apresentação, desse novo formato que eu estou apresentando aqui. Deus abençoe a todos nós, nos faça felizes e que possamos estar sempre juntos. Muita paz.